Existe todo tipo de recomendação de rotina saudável, mas às vezes a gente acaba adotando hábitos que pensamos ser saudáveis sem entender qual a função deles para o nosso bem-estar. No episódio de hoje, vamos falar mais a fundo para entender 5 recomendações de saúde e qual a verdade ou não sobre elas. Vamos responder a perguntas como deve ser o uso adequado de suplementos vitamínicos? Existe algum risco para a saúde de tomar remédios psiquiátricos a longo prazo? Será que é mesmo importante fazer vários exames todos os anos? Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do Portal Drauzio, e esse é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje, para responder a essas e outras perguntas, eu convidei o médico de família e professor de saúde populacional, Dr. Arthur Geise. Seja bem-vindo, Dr. Arthur. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui hoje. Eu gostaria que a gente começasse falando, doutor, sobre check-up de rotina, né? Eles geralmente são um pacote de exames, né? Você vai ao médico, ele recomenda um pacote de exames para evitar, prevenir algumas doenças. Mas tem muito médico que critica isso, né? Porque esses exames podem gerar outros exames desnecessários, procedimentos desnecessários, gastos a mais, enfim. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Se check-up é mesmo indispensável, tem que ser anual, enfim. Eu acho que para começar isso, eu acho que é interessante a ideia das pessoas de se cuidar. Então eu entendo que quando elas falam, eu quero fazer um check-up, a tradução seria, eu quero me cuidar, eu quero ver como eu tô. Então nesse sentido, eu acho que é muito interessante a gente ter essa rotina do autocuidado. O check-up desse pacote de exames, aí ele já entra no assunto mais polêmico, porque ele depende muito de cada pessoa, ele depende muito da idade. Se a gente entender a saúde, como a OMS diz, de um bem-estar físico, psicológico, social completo, e não só a ausência de doenças, o check-up de exames ele é meio limitado, porque ele vai só ver a parte física e ele só vai tentar diagnosticar a doença logo. Ele não vai tentar prevenir ela, ele só é um diagnóstico precoce. Então ele fica defasado. Além disso, todo exame pode errar. E a gente viu muito isso na época da Covid, quando a gente dizia que se fizesse o exame muito cedo, o exame dava negativo, mesmo a pessoa tendo Covid. E se fizesse muito tarde, a pessoa já tinha curado, mas ainda dava positivo. Então, os exames, eles têm essa peculiaridade de poder errar também. Então, se a gente fizer todo ano um monte de exames, alguns desses exames podem errar. E aí, a gente não tem certeza se é um erro de verdade ou não. Aí a gente precisa fazer mais exame, mais intervenções e isso pode causar um mal. Então, por isso que tem essa polêmica entre... É legal a gente tentar ver coisas antes e tentar detectar o mais precoce possível, mas é uma visão limitada e que pode levar a outros erros. Então, é ideal fazer exames primeiro individualizados, né? De acordo com o histórico de cada um, com a idade, com outros fatores que devem ser analisados. Essa coisa de ter uma lista de exames que serve para todo mundo... Exato, não é legal. Isso não tem. Então, o ideal é realmente ver algum tipo de profissional que vai te ajudar, vai ter esse olhar mais holístico, mais inteiro da pessoa, e aí entender o que vão ser as indicações. Pensando num carro, a gente tem as revisões e cada revisão ela tem ali o seu papel. Se a gente quer fazer muita revisão, não sei se você já teve essa oportunidade, mas às vezes a gente manda o carro para arrumar e ele volta com outros problemas, porque a pessoa mexeu, às vezes, numa coisa que não precisava ter mexido. Então, é um paralelo semelhante que a gente tem com fazer exames. Assim, é legal a gente ter essa preocupação, mas tem que tomar cuidado, tem tudo a hora certa. E para quem que é recomendado fazer exame check-up anual? Aliás, eu queria que você explicasse também um pouquinho, doutora Arthur, a diferença entre esses exames de check-up, que são feitos exames de rastreamento. Existem algumas doenças que têm uma indicação de fazer exames de rastreamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, assim, e por que a importância. O check-up, vamos colocar assim, a visita a algum profissional da saúde anual, ela é muito legal. Então, acho que isso deve ser incentivado. Para que nessa visita você consiga entender qual tipo de exame, qual tipo de prevenção a gente pode fazer para aquela pessoa. Então, os exames, a intervenção, ela é individualizada. Mas a visita anual, alguém que vai te olhar como um todo, essa é importante acontecer. Qualquer idade. Exato, em qualquer idade. Sobre rastreamento e sobre a gente tentar prevenir doenças, tem um nome que a gente usa mais mediquês, assim, que é de prevenção primária, que é a prevenção mesmo. Então, isso é a tentativa de eu nunca ter um problema. Então, são os hábitos saudáveis. Então, a gente conseguir rastrear se a pessoa faz atividade física, se ela dorme bem, como é que está a saúde mental dela, se ela tem uma rede de apoio que é suficiente. Então, se fuma ou não fuma. Se fuma ou não fuma. Então, tudo isso é super importante, tudo isso faz parte dessa visita. Acho que é muito legal a gente conseguir introduzir isso na nossa rotina. Depois vem
o check-up de exames, que seria assim, os exames de rastreamento. E esses, eles são muito estudados para a gente saber exatamente o que pedir em cada fase da vida. Porque, por exemplo, se a gente falou que pode ter um problema da gente pedir exames demais, da gente fazer exames demais, então a gente tem que estudar se vale mais a pena eu pedir e tentar prevenir a doença, ou se ao pedir esse exame eu posso induzir um risco. Esses exames já são bem mais restritos. Então, um grande clássico é a mamografia para mulher, é o Papa Nicolau, é o câncer de coloretal. Então, esses já são muito mais pré-determinados quando fazer, independente do risco da pessoa. E essa é chamada prevenção secundária, né? Essa é chamada prevenção secundária. E existe, inclusive, a terciária, que ela é quando você já tem uma doença diagnosticada e a gente está impedindo que ela piore. Então, isso também é prevenir. Então, isso também é tentar dar qualidade de vida. E é o que acontece muitas vezes em casos de doenças que são incuráveis. A gente não cura ela, mas a gente dá qualidade de vida. E a pessoa convive com ela como se não tivesse nada. Evita complicações. Exatamente. Então, você dá qualidade de vida. E existe, inclusive, a prevenção quaternária, que é o que a gente falou aqui na primeira parte, que é a gente tentar fazer o uso muito racional das intervenções. A gente pensar muito bem em qual é o exame que a gente vai fazer. Então, isso é meio que proteger as pessoas das intervenções desnecessárias. Isso tem sido bastante discutido pela medicina atualmente, né? Com o avanço das tecnologias, do acesso a exames, a tendência pode ser a fazer exames desnecessários. Então, essa questão da prevenção está sendo muito discutida agora, né? Exato. Acho que a gente antes não fazia porque não tinha os exames, a gente descobriu todos os exames, a gente resolveu fazer um monte, porque a gente entendeu, já que a gente consegue, né, fazer, vamos tentar prevenir que apareçam, né, tentar detectar cedo as doenças. Só que a gente viu que os exames erram, aí a gente começou a voltar um pouco atrás. E a gente começou a tentar achar aí aquele equilíbrio entre não fazer demais e não fazer de menos. Então, a gente não ser negligente e nem causar um problema por conta do excesso. E será que um exame clínico e uma anamnese bem feitas poderiam substituir, alguns pelo menos, desses exames? Primeiro, eu queria que você explicasse o que é exame clínico e anamnese, né, para deixar bem claro. Quando bem feitos, poderiam evitar exames desnecessários? Sim, super. Assim, a anamnese, ela é a entrevista ou a conversa médico-paciente ou profissional de saúde-paciente. Com isso, a gente tem muitas informações. Então, se eu não tivesse nada de anamnese, é como se chegasse uma pessoa que eu não sei nem o sexo, e aí eu tento fazer algum tipo de intervenção. Quanto mais eu converso, eu vou entendendo mais sobre essa pessoa, eu vou entendendo se ela está sujeita a um risco maior que uma outra pessoa. Então, com isso, a gente vai desvendando aquela pessoa e por isso que técnicas de conversa são muito importantes. Esse é um dos aspectos muito trabalhados, por exemplo, na minha formação como médico de família, que é justamente a gente conseguir entender todo o contexto, colocar isso dentro da prevenção e aí, a partir do momento que a gente sabe, né, quem é aquela pessoa, o que ela faz, todos os riscos que ela está sujeita, fazer a melhor intervenção. Exatamente. E o exame clínico é efetivamente a gente palpar a pessoa, a gente auscultar o coração. Então, são aquelas coisas, aquelas intervenções que a gente consegue fazer que não são laboratoriais e que não são procedimentos. Então, faz parte ali de todo o contexto de uma consulta, tanto presencial quanto digital, né? Hoje em dia, até no digital, a gente consegue fazer algumas intervenções, alguns exames clínicos. E isso precisa de tempo, né? Essas consultas de 10 minutos, você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Exato. Existem até técnicas de consulta, né? Para a gente tentar conseguir, num curto tempo, conseguir ser mais efetivo. Mas é muita técnica e, ainda assim, depende muito do tempo. Assim, não tem como fazer isso num tempo mínimo. Mas também não precisa uma consulta de uma hora. Às vezes a gente bate muito papo, ela nem sempre é tão efetiva. Sim. Então, varia de cada caso. Tem casos complexos que precisam, às vezes, de mais de uma hora, né? Varia também se é a primeira consulta, se você já conhece o paciente, enfim, Exatamente. Né? Doutora Arturo, segundo um estudo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, a BIAD, que foi realizado em 2020, 59% dos lares brasileiros têm pelo menos uma pessoa que consome suplementos alimentares. Destes, 85% afirmaram que usam esses suplementos para melhorar a saúde e bem-estar. Por que a automedicação vem sendo discutida, né? Que não é indicada, mesmo em caso de vitaminas e suplementos que, teoricamente, não fazem mal, né? As pessoas acham que não fazem mal. Toda coisa que a gente ingere, ela vai ter uma intervenção no nosso corpo. Então, remédios, acho que ele já é muito sabido, né, dos efeitos colaterais, mas os suplementos alimentares, eles também têm riscos. Então, o excesso de vitaminas, por exemplo, ele pode causar problemas. A gente toma ferro, por exemplo. Esse ferro, se a gente já tem muito ferro no corpo, ele vai se depositando. Então, é um metal que se deposita nos nossos órgãos. Então, por exemplo, se ele se deposita no fígado, ele pode gerar, inclusive, cirrose.
Aqui eu tô falando também de extremos. Claro. Mas é importante a gente entender que a gente tem que ter esse balanço e esse cuidado na hora de fazer o uso de medicação. Então, mesmo medicamentos que não precisam de uma receita ou que são colocados como suplementos alimentares, eu não tomaria mesmo, assim, que eu pudesse, eu preferia ter uma indicação de alguém. Eu acho que essa seria a conduta mais correta de fazer o uso. E quais são as complicações, né, de uma suposta intoxicação por vitamina ou o risco de usar suplementos sem acompanhamento médico? Acho que do ferro é um desses, né? Ele pode se depositar e gerar, inclusive, cirrose. Vitamina D, muitas vezes ela pode aumentar a quantidade de cálcio no corpo e aí o excesso de cálcio pode gerar problemas cardiovasculares. Tem problemas mais brandos, que é gastrointestinal, então a gente tem dor de barriga, cólica. Então, varia muito de cada tipo de elemento. Em geral, eles têm efeitos gastrointestinais, mas podem levar até complicações mais sérias. De novo, é raro, mas se a gente não precisa se sujeitar a esse tipo de exposição, melhor não fazer. E para quem está indicado o uso de suplementos vitamínicos, enfim? Aí entra naquele assunto de olhar o risco de cada pessoa. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm restrições alimentares, seja por necessidade médica ou necessidade de saúde, ou seja por voluntário. Então, pessoas veganas ou vegetarianas, elas têm uma menor absorção da B12 e do ferro, por exemplo. Então, é indicado para essas pessoas fazer algum tipo de reposição, porque pode ser que ela tenha uma insuficiência nessas vitaminas. Mas a gente costuma fazer o acompanhamento e dosar isso também nas pessoas que têm esse hábito. Então, de qualquer maneira, é legal conversar com alguém que vai entender o risco. De preferência, a gente medir se isso está em deficiência ou não. E aí, a gente faz uma suplementação. Então, quer dizer, aquela coisa de passar na farmácia, comprar aqueles vitamínicos, né, que tem, sei lá, 50 vitaminas e tomar por conta própria, não é legal, né? Eu evitaria. Muita gente fala, eu tomo, mas não tem nenhuma... Eu me senti melhor. E às vezes ela não fez o exame e, coincidentemente, ela precisava. E aí melhorou. Mas os polivitamínicos têm dose baixa de todos. Então, às vezes, você toma menos do que precisa, daquilo que você realmente precisa, e em excesso aquele que você não precisa. Então, eu não indicaria. Vamos falar um pouquinho sobre hidratação, né? Também tem muita recomendação. Qual que é a importância de uma boa hidratação para a saúde, no geral? Olha, dado que nosso corpo, em torno de 70% dele é água, a hidratação é muito importante. Então, ela vai fazer parte de todos os pequenos processos do nosso corpo. Então, a água, ela atua como um transportador de glicose, um transportador de eletrólitos, que é o sódio, o potássio, e tudo isso vai ser consumido pelo nosso corpo. Então, dá para dizer que ela participa de todos os processos do nosso corpo. E ela é uma boa carregadora de nutrientes. Então, ela vai estar presente no sangue para ajudar a fazer todo o carregamento dos nutrientes que a gente precisa. Ela vai estar nas nossas sinapses, que são as conduções elétricas do nosso cérebro. Então, vai estar em tudo. Então, basicamente, é muito importante. E tem uma recomendação que circula, né, normalmente, que todo mundo deve tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Tem uma quantidade indicada para cada pessoa? Essa quantidade de 2 litros, ela veio de onde, essa indicação? E qual seria a recomendação geral para a população? Acho que isso é o jeito mais simples que a OMS encontrou também de divulgar o quanto a gente precisa de água. Existe um cálculo certinho que é de 35 vezes o nosso peso, e aí o resultado é a quantidade de ml que a gente tem que consumir de água em um dia. Isso é meio pragmático, assim, porque ninguém faz a conta assim certinho. Você até pode fazer para ter uma estimativa, mas isso é uma forma de simplificar. E aí, entendendo que parte da água que a gente consome é água de fato, outra parte vem do alimento que tem água dentro, do suco, do chá, do café e assim por diante, estimou-se que, ingerindo 2 litros de água, o restante a gente consome por outros alimentos. Aí que fazendo aquele cálculo para uma pessoa média, né, que tem em torno de 70 quilos, vai dar em torno de 2,5 litros. Então, 2 litros através da água, aquele outro meio litro através de outros elementos da nutrição. Mas, eu acho que o mais importante é a gente estar atento ao nosso corpo. Então, se a gente vai ao banheiro, faz xixi, e vê que ele está muito concentrado, muito amarelo, aquilo é um sinal de que está faltando água. Se a nossa boca está seca, está faltando água. Se a gente vai ao banheiro fazer cocô e ele está sempre super ressecado, isso também é um sinal de que a gente precisa tomar mais água. Então, vale mais a pena estar atento a esses sinais do corpo do que a gente ficar sendo muito pragmático em quantidade ali de ml. Até porque um dia mais quente, vai precisar ingerir mais. Um dia menos quente, vai precisar ingerir menos. Fazer atividade física ou não, Exato, enfim, tem exatamente. essas variações.
E os idosos? Porque com os idosos é um pouco mais delicado isso, né? Porque os idosos desidratam depressa e muitas vezes não pedem água, né? Não bebem o necessário. Como fazer os idosos tomarem mais água ou controlar a quantidade que eles bebem? Para o idoso, a gente pode fazer o cálculo de 30 vezes o peso, que é um pouquinho a menos do que o adulto comum, mas acho que é importante estar atento aos mesmos sinais de desidratação de boca, de urina, só que tem uns aditivos. Então, o idoso que está desidratado, ele pode ter mais confusão mental, ele pode ter uma piora na memória, ele pode ter mais risco de queda. Então, a pessoa que vai ter alguma debilidade física mesmo. Então, a importância da gente estar atento e incentivar a hidratação do idoso é muito importante. E para isso, nem sempre eles aceitam água. É. Então, aí o que vale? A gente substituir a água por outros tipos de elementos da nutrição que contenham água. Então, uma comida que tenha mais água, um suco, um chá, e aí tentar não ser tão pragmático com a água, mas tentar colocar líquidos de modo geral. Doutora, eu acho que todo mundo já sabe que uma rotina de exercícios físicos é essencial, né, para a gente ter uma rotina mais saudável mesmo. Mas tem muito mito também a respeito de atividade física. Um deles é que os exercícios de fortalecimento, de força, não são recomendados para pessoas com mais de 60 anos. Isso é bobagem, né? Eu acho que tem uma recomendação, inclusive, para essas pessoas. Fala um pouquinho disso. Tem, e é muito importante, na verdade. Quanto mais massa muscular a gente tem, melhor é a nossa funcionalidade. Então, conforme a gente vai envelhecendo, é mais fácil a gente perder massa muscular. Ter massa muscular significa independência. Então, movimentos que parecem simples, tipo levantar da cadeira, para um idoso pode ser muito difícil. Então, sem fortalecimento, a pessoa fica dependente até para se levantar. Então, a atividade física de força, ela é importante para isso. Ela vai diminuir quedas, ela vai melhorar a independência da pessoa, que vai gerar uma vida mais feliz e mais saudável. Então, é muito importante e é muito recomendado. Tem até uma série documentário que fala muito sobre hábitos saudáveis e um deles é o fortalecimento. É muito importante. E todo mundo vai perdendo músculo com o envelhecimento, né? É geral, não tem Sim. como evitar. A gente nem precisa envelhecer para perder. Se a gente fica já um tempo sem fazer, mesmo jovem, a gente perde a massa muscular. A diferença é que o idoso é um pouco mais rápido. Mas eles também conseguem ganhar massa. Então, é importante saber que a força a gente pode perder em qualquer momento da vida, a gente pode ganhar em qualquer momento da vida. E pensando um pouquinho nos exercícios que não envolvem apenas as musculaturas mais óbvias, né? Por exemplo, exercício pélvico é importante, esse tipo de exercício que fortalece a musculatura do abdômen também, enfim, né? Que não são tão óbvios como o exercício para bíceps, quadríceps, né? Eles também são importantes. Super. Principalmente para postura. Então, muitas pessoas reclamam de dores. Então, dependendo, se a gente fica muito tempo na mesma posição, não é o bíceps, não é o quadríceps que vai fazer que a gente realmente pare de sentir dor. Tem umas musculaturas que eu chamo de core. Então, que é o abdômen, é a parte lombar, são músculos mais internos do corpo que ajudam na sustentação. Então, eles são muito importantes. E o assoalho pélvico está dentro também da musculatura que precisa ser trabalhada. A ausência de trabalho da musculatura pélvica pode gerar, inclusive, incontinência urinária. Então, é uma musculatura que vai ajudar na parte de incontinência urinária, que pode ajudar, inclusive, em relação sexual, e que vai ter uma presença ali de manter todos os nossos aparelhos abdominais no lugar. Então, vai ser muito importante, sim. E os exercícios de impacto, eles podem causar mais problemas? Por exemplo, incontinência urinária em jovem adulto, né? Tem vários vídeos hoje circulando, mostrando, né, pessoas com perda urinária ao levantar peso. É possível realizar esse tipo de exercício com segurança? Sim, é importante ter alguém sempre acompanhando. Se você percebe que você tem perda urinária quando vai fazer um exercício de esforço, é importante procurar alguém, é importante conversar com algum profissional de saúde, conversar com o seu preparador para entender o que pode causar isso, porque o excesso de força ele fadiga qualquer músculo nosso, inclusive do assoalho pélvico. Então, se a gente fadiga demais esse músculo, a gente, quando faz muito exercício, fica meio mole. A musculatura pélvica também. E aí, quando ela fica assim, mais mole, mais flácida, a gente começa a perder urina. Então, a atividade física muito intensa que fadiga o assoalho pélvico sem fortalecer ele pode gerar essa incontinência. Ao mesmo tempo, a gente pode treinar ela. Né? Então, tem que achar esse... se você percebe que você está tendo perda urinária, você faz o fortalecimento, mas saber que toda vez que você faz muita força, pode sair escapar um pouco mais, porque a pressão aumenta, então tem esse risco. E tem outro mito também que diz que se você não fizer exercício desde jovem, na juventude, é bobagem, você não vai conseguir recuperar o tempo perdido. Então eu te pergunto,
Começar exercício é legal em qualquer idade? É melhor do que nada? Em qualquer idade. É super importante. Eu tenho exemplo na minha família de pessoas que só começaram a treinar depois e hoje, assim, estão super bem. Então, não tem idade para começar. Se você ainda não começou, comece hoje, mas comece com alguma coisa que é legal. Assim, a gente tem que incentivar a atividade física que seja prazerosa e que dê benefícios no futuro. Então, não importa a idade, é importante começar alguma coisa. Por que as pessoas sedentárias e com maus hábitos alimentares têm que mudar de hábito, mesmo que elas apresentem exames dentro da normalidade? Tem muita gente que diz isso também, né? Tem os exames normais, tal, será que eu tô bem? Não necessariamente, né? Exato. Acho que entra naquilo que a gente falou no começo, que é o que é prevenção de doenças e o que é detectar precocemente uma doença. Então, o exame, ele vai tentar detectar precocemente. Então, se esse exame tá bom, a gente vai investir num outro lugar. A gente não precisa mais agora ficar olhando de novo para ver se eu tenho alguma doença. A gente vai tentar garantir que nunca apareça doença. E para isso são os hábitos saudáveis. Então, não fumar, evitar drogas, a gente fazer atividade física, dormir bem, ter uma boa saúde mental, uma boa saúde social. Então, investir nisso é sempre fundamental. E qual a recomendação correta para incluir exercício na rotina se você é uma pessoa sedentária? Acho que, antes de tudo, tem que ser divertido. Se a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a gente vai lá, né, na força do ódio, vai durar um ano, pouco. assim, se você for uma pessoa incrivelmente perseverante. Então, tem que ser divertido também. A gente tem que ter algum ganho no curto prazo. Aí, tem as recomendações da OMS, que seria 150 minutos a 300 minutos de uma atividade moderada. Uma atividade moderada seria uma dança, você caminhar a uma velocidade que já muda a sua frequência cardíaca e respiratória, então pode ser um andar rápido. Então, é esse tipo de atividade. Ou metade desse tempo, então 75 minutos, de atividade mais intensa. E aí, intenso é musculação, é uma corrida, é jogar tênis, é jogar algum tipo de esporte, mas algo que realmente vai ser um pouco mais extenuante, assim, e que vai exigir mais do seu pulmão e mais do seu coração. E é verdade que só os exercícios, né, aeróbicos, como corrida e natação, estimulam a perda de peso ou não? Não. Não. Tanto aeróbico quanto o exercício de fortalecimento vão ajudar na perda de peso. Isso porque o músculo ele gasta quase 6 vezes mais energia do que uma célula de tecido adiposo, que é de gordura. Então, só de ficar parado, o músculo gasta mais. Se você produz mais músculo, o seu ato de ficar parado, ele consome mais energia. Então, ele vai ajudar no emagrecimento. Se você soma mais musculatura, que já perde quando está em repouso, e ainda coloca ela para trabalhar, isso vai gastar mais energia ainda. Então, a soma dos dois é fundamental. Para a gente estar com a saúde boa, né? A saúde mental também é muito importante, a gente tem que levar em conta. E em caso de sintomas psicológicos, a gente tem que procurar ajuda, né? E qual profissional procurar? Qual e quando, né? Psicólogo, psiquiatra, as pessoas têm muita dúvida entre esses dois profissionais. Eu vou separar em profissional médico, porque eu, como médico de família, a gente também atende a parte de saúde mental. Então, acho que é importante diferenciar qual o papel do médico, qual o papel do psicólogo. Nossa formação médica ela foi feita para a gente fazer diagnósticos e a gente conduzir tratamentos, e normalmente tratamentos medicamentosos. Não estou dizendo que está restrito a isso, mas é um dos grandes papéis. A psicologia ela vai trabalhar a relação das pessoas. Então, a interação dessa pessoa com o mundo e dar ferramentas para que essa interação seja a melhor possível. Pensando dessa maneira mais macro, o médico ele faz diagnósticos e ele pode prescrever coisas. O psicólogo ele vai trabalhar a relação do indivíduo com o ambiente em que ele convive, que nem sempre convive de forma harmônica. Então, vai ajudar nesse sentido. E pode ser um trabalho que, inclusive, é feito em parceria, assim. Precisa, eu acho que precisa. Por quê? Porque a gente vai ter profissionais médicos que também têm uma capacidade de ter algumas ferramentas da psicologia. Não é o psicólogo, mas tem ferramentas. Então, ele entende quando tem alguns momentos que precisa passar bola para a psicologia. O psicólogo também pode ter uma visão de saber, olha, aqui eu cheguei num limite da parte de relacionamentos. Aqui eu sugeriria uma parte prescritiva. Então, encaminhar para um profissional médico que faça essa prescrição. E o trabalho conjunto vai dar muita potência para isso. Qual que é a importância da psicoterapia para além do tratamento medicamentoso, no caso dos transtornos mentais? Eu vou abrir um pouquinho assim, vou ser um pouco mais holístico para essa resposta. Então, eu vou aqui pegar principalmente a parte de ansiedade e depressão, que são os sintomas da nossa psique mais comuns. Então, entendendo que essas duas condições, elas são uma relação do eu com o mundo.
Então, o eu, a gente entende como meus valores, que eu fui construindo ao longo da vida. A gente usa esses valores como uma referência para nossa interação com o mundo. Então, é como se eu julgasse e interpretasse o mundo a partir desses valores. Se eu encontro coisas no mundo, então, trabalho, pessoas, saúde financeira, a minha ideia de mundo, que não bate com o meu valor, isso me desvaloriza e me dá uma sensação ruim, que ela pode se tornar uma ansiedade, se eu entender que eu quero mudar logo essa minha relação com o mundo para algo melhor, ou se eu quero proteger uma relação que já está boa do mundo e que pode interferir negativamente nessa relação, ou eu posso ter sintomas que são mais depressivos se eu entender que não está mais fazendo sentido me relacionar com esse mundo. Então eu vou me afastar. Eu vou me afastar porque essa relação me faz mal. E aí a gente acaba tendo sintomas depressivos que podem caminhar para uma depressão. A psicoterapia vai ajudar no autoconhecimento. Então fica muito claro para mim quais são meus valores, para que eu consiga entender como eu me relaciono com o mundo. E a partir disso, também dá ferramentas para que a gente possa lidar com as diferenças de valores do mundo da melhor forma. Porque ninguém é exatamente, não tem um encaixe perfeito de tudo no mundo. A gente sempre vai ter divergências. Então, a gente conseguir se respeitar com os próprios valores e respeitar o valor dos outros e estabelecer boas relações no meio de todas essas divergências. Então, ter essa tolerância e a gente conseguir ter a diversidade toda e balancear isso com nossos próprios valores. Então, a psicoterapia vai atuar em tudo isso. Então, essa é a importância, que é muito grande. E ainda tem muito preconceito quanto a começar um tratamento psiquiátrico medicamentoso, né? Em que casos o uso de medicamentos está indicado? A medicação, ela sempre vai variar também da condição. Claro. Então, aqui, eu pensando em ansiedade e depressão, o medicamento, ele não vai mudar a relação. Ele também não vai mudar meus valores e nem o valor do mundo. Então, ele não tem esse poder. Mas, imagina que o sintoma meu está tão intenso que eu não consigo nem parar para refletir. Fica tudo tão bagunçado que eu preciso de alguma coisa que me devolva o controle. Então, o medicamento tem esse papel, devolver o controle para que a gente consiga melhorar todas as relações. Outras condições da saúde mental vão precisar de medicamento muito antes, porque elas são mais orgânicas. Então, elas não vão ter tanto, às vezes, a questão psicoterápica, mas vão ter uma questão mais medicamentosa. Então, vai depender muito do tipo de condição, mas existe, acho que, um tabu, porque é como se demonstrasse uma vulnerabilidade, como se a gente não tivesse conseguindo se relacionar e aí, por conta disso, a gente precisa de uma medicação. Então, acho que o tabu... um fracasso, né? Não dei Isso. conta, vou ter que apelar para uma medicação. Exato. E aí fica uma ideia de fraqueza, mas não é fraqueza. Eu acho que isso é muito importante dizer. E a gente precisa quebrar muito isso, que pessoas deixam de se cuidar e acabam progredindo na condição justamente por não procurar ajuda. E por que tem tanto tabu em relação à saúde mental? Né? Existe algum risco para a saúde? E também queria saber se existe algum risco para a saúde de tomar medicação por um longo prazo, porque alguns transtornos realmente requerem um uso mais prolongado de medicação, né? Tem algum risco? Sim, tem. Acho que o tabu em relação à saúde mental é um pouco do que a gente falou, de essa sensação de fracasso. Então, acho que tem um tabu com a gente mesmo, de aceitar isso. E tem um tabu dos outros em olhar isso como fraqueza e entender que aquela pessoa é inadequada porque ela pensa diferente e aí ela não consegue encontrar o caminho dela dentro do mundo. Então, as pessoas podem ter esse tipo de julgamento. Então, tem o tabu por conta disso. E em relação a usar a medicação cronicamente, algumas medicações dão efeitos colaterais logo no começo, não precisa nem ser crônico. Quanto mais tempo a gente usa, mais sujeito a gente está aos efeitos colaterais, que podem ser desde degradação do medicamento, então a gente precisa eliminar o medicamento. A gente elimina pelo rim e pelo fígado, normalmente. Se a gente usa muito tempo o medicamento, ele pode ir machucando tanto o rim quanto o fígado, e isso pode gerar problemas de maior calibre se toma por mais tempo. Tem outros efeitos adversos que são um pouco mais comuns, mas aí depende um pouquinho de cada medicamento. Eu não vou entrar na peculiaridade de cada um, claro. mas eles podem ser da ordem de cognição, da ordem física. Então, a gente tenta evitar o máximo possível o uso crônico, mas tem algumas condições que vão precisar. E aí, a gente tenta sempre encontrar aquele medicamento que tem um mínimo de efeito colateral para a pessoa poder usar tranquilamente, sem se preocupar tanto com os efeitos colaterais. Mas sempre tem, infelizmente. Doutora Arthur, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Queria que você fizesse suas considerações finais, ressaltasse o que você achar mais importante, enfim. Eu, como médico de família, não tenho como não falar da gente sempre ter um tempo, né, como pessoa, para se olhar.
Acho que muitas das coisas que a gente vê acontecendo hoje no mundo é uma falta de autopercepção. O ritmo é muito corrido de trabalho, a vida é muito intensa e a gente acaba não olhando para essas questões. E então olhar para isso é muito importante, para a gente não ficar só no check-up, a gente não ficar só naquele clássico físico Sim. e mais antigo da saúde. É importante a gente se perceber como pessoa no mundo social, a gente se perceber como uma pessoa que tem uma parte emocional importante que precisa ser trabalhada, então a nossa psique precisa estar muito bem. E cuidar da parte física. Se então, observar, né? Ver se tem alguma coisa saindo, né, do controle ou dando errado, enfim, algum sinal que não tá. E o corpo dá pistas. E eu acho que às vezes a gente deixa essas pistas passarem porque a gente não se percebe. Então a gente falou um pouquinho do xixi mais amarelado, às vezes a sede, da gente ter sintomas ali de, putz, estou um pouco mais ansioso, estou um pouco mais com sintomas mais depressivos, que ainda não é a condição em si, mas são avisos. A gente olhar esses avisos, e aí por isso o check-up anual, com essa visão holística, né, o check-up, né, lembrando, o check-up visitar alguém, né, para ajudar a pegar esses sinais todos e interpretar. E aí a gente vai precisar da anamnese, que é aquela conversa, a gente vai precisar do exame clínico, dos exames laboratoriais, e aí isso sim é promover a saúde. Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutor Arthur, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que este episódio tenha trazido informações valiosas para cuidar ainda melhor da sua saúde. Não tenha medo de buscar informações, de se cuidar e de enviar suas dúvidas para o Saúde Sem Tabu. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube, Drauzio Varella, nos siga no Instagram, site Drauzio Varella, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você recebe notificações sempre que tivermos conteúdos novos e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.